Eu fiquei sabendo que é patenteado isso. É uma tecnologia única. Aqui no Brasil é a única, né? Porque todo mundo conhecia o laser, que já é domínio público. Mas o LED, ninguém sabia dos benefícios dele na saúde. Então, através das pesquisas, eu descobri que o LED poderia ser um diferencial e eu patenteei ele desde entrei com um pedido de patente em 2007, né? E consegui liberação agora. Então demorou quase que 12 anos de trâmite. Uau. Né? E para patentear no mundo é mais complicado, porque eu tenho que depositar $50 mil para cada país. Quer dizer, $5 mil para cada país. Uhum. 10 países são $50 mil. Aí não tem condição de manter isso. Uhum. Né? E assim mesmo, quando alguém usa a minha patente, eu tenho que acionar judicialmente. Isso também custa. Uhum. Né? Mas eu tenho a satisfação de ter essa pesquisa desenvolvida e foi reconhecido pelo INPI. Uhum. São mais de 30 anos de pesquisa. Sim. São mais de 3 décadas aí influenciando, trazendo inovação, tecnologia, para de fato a gente eliminar as dores das pessoas com relação às doenças. Com certeza. Qual foi o maior aprendizado nesses mais de 30 anos? Olha, eu sempre fui eu sou dentista, fui clínico durante muitos anos e queria sempre ter um diferencial, não só abrir e fechar um dente com cárie. Eu sempre gostei de pesquisa, tá? E de repente, quando eu vi o laser entrando aqui no Brasil, eu falei assim, pô, esse é um diferencial, eu vou estudar a respeito. E através dos estudos, a gente foi tendo confiança naquilo que a gente estava desenvolvendo. Eu via que o nosso organismo, ele depende da luz, não só a planta, mas o nosso organismo também. Nós temos mitocôndria, citocromos, outros tipos de receptores celulares que dependem da luz. Até então era negligenciado. E nós descobrimos que a luz ela consegue mexer com o potencial elétrico de uma célula. Uau. Né? E como eu falei, nós somos uma bateria. E a gente conseguindo estimular a mitocôndria, que vai produzir a parte elétrica do nosso organismo, então nós temos um diferencial violento para benefício próprio. Uhum. Nós vamos abrir para o Beto e para a Janice aqui fazerem algumas perguntas. A gente tem muito bate-papo para fazer aqui. Eu tenho certeza que você que está aqui com a gente vai aproveitar bastante. Janice. Eu tenho uma pergunta. Diga. Como surgiu, doutor, essa ideia? Como foi esse tempo todo de estudo? Porque são 30 anos de pesquisa. Como é que foi? Como é que foi esse tempo? Sabemos que existem muitos desafios. A gente acredita em alguma coisa, vai conversar com as pessoas não acreditam naquilo que a gente está fazendo. Como é que foi esse processo de você acreditar, de ter o desejo ardente, o objetivo definido de ter o aparelho que vai prover a cura e esse processo todo de desenvolvimento. De desafios. Então o que acontece é o seguinte, quando eu assisti a primeira aula de laser, né, eu vi que tem um potencial, eu não sabia nada do laser, assim, questão de bioestimulação, tá? Então eu pedi para importar dos Estados Unidos o primeiro laser, eu acho que foi o primeiro laser que entrou aqui no Brasil, foi o meu. Isso foi em 94, 95, tá? E eu já, como dentista, já comecei a pôr a mão na massa, tá? E o que acontece é o seguinte, quando eu fazia, por exemplo, uma extração de um dente incluso, eu tinha muito pós-operatório. Tem que dar antibiótico, anti-inflamatórios, tá? E a pessoa ficava 15 dias, 30 dias com a boca dura, com dor, com inchaço. E quando eu extraía um dente e aplicava aquele feixezinho de luz dentro do alvéolo, em 48 horas eu suspendia a medicação, antibiótico, anti-inflamatório, não tinha mais dor. Uau. E eu colocava isso para meus professores, que a gente fazia uma mesa redonda, que ficava discutindo papers internacional, né? Tudo em inglês, discutia e resolvia. Eu era o único que punha a mão na massa, que aplicando clinicamente. Porque toda pesquisa ela fica muito em cultura de células, muito em ratinhos. Tá? E daí você não acredita muito, porque um ratinho perto de um ser humano, a diferença de massa é muito grande. Né? E eu comecei a me dedicar à pesquisa em humanos. A gente via o que estava acontecendo no ratinho e simulava no ser humano. E grata foi a surpresa que eu consegui cicatrizações de feridas que não cicatrizavam, aliviadores, né? Comecei a desenvolver técnicas para aumentar esse diâmetro de feixe, que até então, se aplicar um laser de 1 milímetro era uma coisa, né? Que você demorava horas para fazer uma aplicação. Depois desenvolvimento do LED, que você começou a trabalhar já em centímetros, né?
E aí a gente foi descobrindo o fio da meada onde cheguei à minha patente.